Agora vai começar. Agora começou. Vamos lá. Então, os conjuntos numéricos, né? Temos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O conjunto dos números inteiros, ele não é um conjunto maior que os números naturais, até porque ambos são infinitos, né? É um conjunto chamado mais abrangente que os números naturais, que trabalha, além de 0 e os elementos positivos, também trabalha com números que são negativos, tá? Então, nós temos aí que, pela definição dos números inteiros, ele é um conjunto que tem o 0 e a parte positiva, está como natural, mas também tem a parte negativa. Os números racionais são todos aqueles que podem ser colocados na forma de razão, ou seja, na forma A sobre B. Então, por exemplo, números naturais são racionais, números inteiros também são racionais, porque eu posso pegar o número 5 e botar 10 sobre 2. Eu posso pegar menos 8 e colocar menos 16 sobre 2, por exemplo. Então, é possível colocar todos os números naturais inteiros na forma de razão. Por isso que todo natural é racional e todo inteiro também é racional. Tá? Os números racionais têm alguns elementos que são próprios deles, né? Números que são decimais, né? Seja eles inteiros ou periódicos. Então, dízima periódica é algo do conjunto dos números racionais que, quando cai na prova do Enem, a galera tem muita dificuldade. Então, até vou sugerir depois uma aula de dízima periódica e o material de dízima periódica para vocês, para que vocês possam depois treinar um pouquinho de números racionais e principalmente dízima periódica, tá? Então, dentro dessa relação do conjunto numérico, ele fala na prova do Enem, logo no caderno do candidato, ele fala naturais, inteiros, racionais e reais. Ele não menciona os números irracionais. Mas por quê? Porque irracional não cai? Cai. Só que quando ele fala real, já abrange o irracional também. Porque a definição de real é a união entre racional e irracional. Então, por isso que você tem que quando eu falo de real, já inclui o irracional. É muito difícil ter operações com os números irracionais propriamente ditos. Eles normalmente aparecem na competência 2, tá? Eles aparecem na competência 2 para trabalhar com geometria. Então, os principais elementos da competência 2 irracionais são diagonal do quadrado, que é L raiz de 2. Raiz de 2 é uma raiz não exata, que é o número irracional, tá? Nós temos que a raiz de 3, que também está embutida na altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2, também aparece dentro dessa competência 2, né? E é um número irracional. Π, que é aproximadamente 3,14, existem 4 fórmulas que trabalham com π. São elas: área do círculo, que é πr ao quadrado, comprimento da circunferência, 2πr, superfície esférica, 4πr ao quadrado, e volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. Então, essas 4 estruturas trabalham com o elemento π. Área do círculo, comprimento da circunferência, superfície esférica e volume da esfera. Ah, mas eu sei que o volume de um cilindro é PR2H, ou seja, é a área da base, área do círculo, vezes a altura. Então, na verdade, trabalha com círculo, tá? Então, é uma consequência da área do círculo. Então, essas são 4 estruturas que sozinhas trabalham com π, tá? Então, é importante que você saiba diferir uma da outra. E toda vez que ele trabalha com π igual a 3,14, a gente tem um determinado cuidado em relação a fazer questão. Quando é π igual a 3, que é um absurdo matemático, ele está indicando dentro da prova do Enem que ele não quer que o candidato perca muito tempo. Então, π igual a 3 é um absurdo matemático, mas ele admite isso para o candidato não ficar perdendo tempo em relação à resolução da questão. Então, é um facilitador na hora da prova. Todos esses facilitadores, eles também são importantes dentro da leitura da questão. Então, quando você põe lá, raiz de 2 igual a 1,41, com 2 casas decimais, é uma coisa. 1,4 é outra coisa, né? Sabendo que raiz de 2 tem infinitas casas decimais. Então, todas essas relações com aproximações são importantes para a prova do Enem, tá? Isso vai dizer também a respeito das questões. Então, conjuntos numéricos. Beleza? Dentro da parte de conjunto, aquelas operações, né, envolvendo o diagrama de Venn, né, que você utiliza o diagrama de Venn como resolução. Tem uniões, interseções, diferença entre conjuntos, conjunto complementar. Aí já é aquela parte da teoria do conjunto mesmo, né? Que, além disso, você tem os subconjuntos de um conjunto, cuja fórmula é 2 elevado a n, tá? Depois eu vou marcar uma aula para a gente falar sobre
conjuntos e conjuntos numéricos, a gente vai bater um papo sobre isso, tranquilo? Então, o número de subconjuntos é um negócio muito importante e está intimamente ligado à parte de combinação. Subconjuntos e combinação tem tudo a ver, tá? Eles estão relacionados, beleza? Dentro da competência 1 também, os padrões numéricos, normalmente, né, eles podem vir de uma coisa aleatória, como uma sequência de Fibonacci, uma potência de um quadrado de final 5, 15 ao quadrado, 25 ao quadrado, 35 ao quadrado, 45 ao quadrado, que é um padrão numérico. O triângulo de Pascal é um padrão numérico também bastante conhecido. E temos outros padrões numéricos que eles viram até assunto pelo fato de ser bastante recorrente, em especial PA e PG. PA cai muito mais na prova do Enem do que PG, né? E PA tem prioridade, porque dentro da PA é mais fácil de você analisar quantitativamente, de verificar o que está acontecendo. Ah, está aumentando mais 3, mais 3, mais 3. Então, o candidato que não sabe das fórmulas, ainda assim, ele tem condições para poder analisar todos os elementos dessa sequência. Então, não subestime os candidatos de modo geral. Pode ter certeza que ele não sabe a fórmula, ele vai contando na mão, tá? Beleza. Em relação à PG. A PG, o tratamento é um pouco mais difícil. Quando você pega o termo geral da PG, a N é igual a1 vezes Q elevado a N menos 1, por exemplo. A razão é 3. E você quer achar 12 elementos, vai ficar 3 elevado a 11. Cara, é um número gigantesco. Então, das duas, uma. Ou ele responde na forma de potência mesmo, porque seria inviável na hora da prova, imagina, fazer 3 elevado a 28. Não tem como fazer isso, né? Então, normalmente ele faria isso em forma de potência mesmo, tá? Deixa eu aceitar aqui. Ou ainda, ele trabalharia com elementos que são de fácil manipulação. Por isso que sempre aparece multiplicações e divisões por 2 e 3 na prova do Enem. Assim, o dobro, 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 né? Ou o triplo, triplo, triplo. Ou a metade, 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 né? Então, essas relações, elas, quando aparecem de uma forma palpável, geralmente acontece com potências de 2 e potências de 3. Vocês vão ver aqui também dentro dessas questões. Então, PA e PG não aparece dentro das competências falando aqui, ó, na competência tanto, habilidade tanto é PA. Não, não existe. Eles estão dentro do conceito de padrões numéricos, tá? Então, PA e PG, competência 1, padrões numéricos. Nós temos aqui as 4 operações básicas, que são operações dentro dos conjuntos numéricos, também estão na competência 1. Então, problemas que você tem que multiplicar, dividir com números naturais, inteiros, racionais, a gente vai ver também que tem dentro das questões aqui, e muitas vezes o tratamento pode ser, por exemplo, de uma forma fracionária, percentual, onde porcentagem é um tipo de fração, e muita gente fala assim, mas isso aqui é de porcentagem, então é competência 4, porque porcentagem, né, aplicação da porcentagem, competência 4. Vitor, aqui tem uma questão aqui, ó, tem 75%, bacana, mas é um número. 75% é uma fração, 75 sobre 100, que é 3/4. Então, aqui é simplesmente a representação de um número fracionário por meio da porcentagem. Quando eu aplico a porcentagem, 20% de alguma coisa, né, ou então estou trabalhando numa regra de 3, aí é a competência 4. Aqui não, é simplesmente um número que é um número racional, que está representado na forma percentual, onde a porcentagem é um tipo de fração, logo um número racional. Beleza? Bem, dentro dessa competência 1 também, aqueles problemas de múltiplos e divisores, como trabalha com números naturais, né? Múltiplos e divisores tem a ver com também MMC e MDC, que está ali na competência 1. Como identificar uma questão de MMC? As questões de MMC são problemas de multiplicidade comum. O que é isso, Vitor? Por exemplo, o cara está lá. Vitor corta o cabelo a cada 20 dias. E Francisco corta o cabelo a cada 50 dias. Hoje eles se encontraram no barbeiro. Daqui a quanto tempo vai acontecer isso de novo? Então, quando envolve multiplicidade comum, em especial em função do tempo, é um problema de MMC. Problema clássico da prova do Enem, que já caiu várias vezes esse enunciado. Ele falava, 3 ônibus de 3 companhias A, B e C saem da rodoviária ao mesmo tempo às 7 horas da manhã. O ônibus A faz o seu percurso em 30 minutos. O B em 40 minutos.
e o C em 1h30. Se eles saíram agora, nesse momento, os três ao mesmo tempo, daqui a quanto tempo eles vão se encontrar no ponto final? Então, é um problema de multiplicidade comum, né? Esses problemas de multiplicidade comum normalmente estão em função do tempo, onde o MMC é o menor intervalo, tá? Só que esse menor intervalo vai ter a ver também com uma PA, caso não seja o menor intervalo. Por exemplo, eu corto cabelo a cada 20 dias e alguém corta a cada 30 dias, a gente vai se encontrar daqui a 60 dias. É o menor intervalo de tempo. Só que a gente vai se encontrar em 60 dias, em 120 dias, em 180 dias, em 240 dias. Ou seja, todos os encontros eles vão funcionar como se fosse uma progressão aritmética, onde o MMC vai ser o A1 e a razão vai ser exatamente igual a 1, vai ser de 60 em 60, sacou? Então, por isso que o MMC ele também está na competência 1. Porque se eu quero o menor intervalo de tempo, vai ser como se fosse o primeiro termo desse MMC. Se eu quisesse assim, qual vai ser o terceiro encontro? Então, você acha o MMC e vai somando, né, até acharmos aí o terceiro encontro, tá? Então, problemas de multiplicidade comum está na competência 1. Outro problema de MDC, máximo divisor comum. O MDC geralmente tem a ver com cortar, partir, dividir, separar. Então, eu quero separar. Por exemplo, tem aqui uma caixa com 100 livros de matemática e 80 de física. Quero separar em caixas com a maior quantidade possível sem misturá-los, né? Quantas caixas serão necessárias? Quantos livros caberão em cada caixa? Então, se eu vou dividir, vou cortar, vou partir, é uma questão de máximo divisor comum. Também está presente na competência 1, são operações com números naturais. Maneiro, né? Então, esses problemas que envolvem 4 operações, multiplicidade e divisores, estão na competência 1 e são importantes. E por último, nós temos ali o princípio de contagem, né? O princípio de contagem. Dentro do princípio de contagem, você tem permutações, arranjos, combinações e princípio multiplicativo, tá? O princípio multiplicativo e combinações são mais comuns em prova, tá? E, assim, aparecem de uma forma mais fácil, mais tranquila. Muitas vezes o aluno tem muita dificuldade de identificar se é arranjo ou combinação, tá? Mas ele meio tropeça nessas coisas. Então, princípio de contagem de modo geral, parte da somatória, está na competência 1. E por incrível que pareça, probabilidade que a gente estuda junto com a análise somatória está na competência 7. Porque na competência 7 nós temos dados estatísticos e probabilísticos. Então, lá na competência 7, a última competência da prova, trabalha com probabilidade. Mesmo sabendo que, muitas vezes, para probabilidade, o denominador, porque é eventos favoráveis sobre o total de possibilidades, esse total de possibilidades eu preciso da análise combinatória, tá? E lembrando que, se a probabilidade é uma fração, entende-se que você precisa fazer todas as questões de fração para poder acertar a probabilidade na prova. Porque se você acerta uma questão de probabilidade e erra uma questão de fração simples, ele vai entender, como é que o cara não sabe fração e sabe probabilidade? Entendeu? Aqui a gente não está para discutir se é justo ou não, mas é assim que pensa o TRI, né, a teoria de resposta ao item. As questões elas são pré-selecionadas, são colocadas numa régua previamente, antes de você entrar na prova, dependendo do grau de dificuldade das questões, né, da prova de um modo geral, essa régua vai ser definida. Por exemplo, ano passado a prova estava um pouco mais difícil, então a régua estava com máximo de 985. Esse ano a prova estava um pouco mais fácil, a régua estava em 975. Tem ano que estava, eu sempre comento de 2016, estava 1008, porque a prova estava muito difícil. Então, dependendo, né, da dificuldade da prova, essa régua ela vai estar mais para cima ou mais para baixo, tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, o que caracteriza um conjunto numérico? Na primeira questão, você tem números fracionários, tá vendo? Então, você tem aqui, 6,8, 9 sobre 12, né, 34%, são números racionais. Muita gente até pode pensar que talvez, né, a gente esteja trabalhando com porcentagem, mas não. É uma simples composição de conjuntos numéricos, tá? E ele fala sobre um determinado pontuação e ele quer saber qual das garrafas se adequa a essa pontuação, tá? Então, é uma questão que é fácil da competência 1 e tem a ver com o conjunto numérico. Comparação entre números racionais.
porcentagem é um tipo de número racional. Ainda dentro de conjunto numérico, essa questão número 2 aqui é uma questão que sempre aparece na prova do Enem de vários formatos distintos, né? Que também é uma comparação entre números decimais, que são números racionais, conjunto numérico, beleza? Que aqui ele fala o seguinte, né? Que ele quer ter um determinado formato, e nós temos aqui à disposição esses números, tá vendo? Vou destacar aqui de vermelho, deixa eu ver se eu consigo. É porque não. Sei lá por que não. Ah, porque tem forma de figura. E ele quer saber, justamente, baseando-se nessas restrições, qual desses elementos, né, decimais, vão se adequar ao problema. Tem várias questões que são nesse formato. Tinha uma questão da prova do Enem, por exemplo, que ele falava uma pessoa que tinha um determinado grau do seu óculos, né? Só que ele chegou na loja e não tinha uma lente com seu grau. Aí ele tinha várias outras opções e perguntava qual dos números, né, que tinha à disposição chegaria mais próximo ao seu grau, porque ele queria comprar assim mesmo, né? Um número que fosse mais próximo. Tinha uma outra questão que era uma porca. Ele precisava colocar uma porca no parafuso, só que não tinha o diâmetro correto do que ele precisava. Aí ele tinha várias opções, ele foi numa loja de ferragem e perguntava qual das opções oferecia o número mais próximo do diâmetro que ele precisava. Então, sempre que ele quer a comparação entre números racionais, em especial decimais, né, com vírgula, ele está trabalhando dos conjuntos numéricos, dos números racionais. Então, esse bloco aqui é só de conjunto numérico, tá vendo? Aqui, ó. Aqui nós temos uma comparação entre números naturais, né? Ele fala sobre aqui o desempenho, que é muito comum, e muitas vezes essa relação de números naturais e inteiros, eles vêm dispostos em forma de gráfico e tabela, porque utilizam a competência 6. Eu falei na outra live que a competência 6 é uma competência acessória, né? Que ela serve muito assim, eles usam tabelas e gráficos, grafos de barras, linhas, setores, para poder ficar mais fácil a visualização e a extração dos dados. Então, toda vez que você já tem, né, um pictograma, né, uma tabela, algo já separado para que você possa tomar diretamente um plano de ação, né, é uma questão que tem que ser considerada fácil também para você fazer rápido. E aqui ele fala, ó, 35 segundos, 5 pessoas. 25 segundos, 6 pessoas. Você vai fazendo ou multiplicações ou divisões, ou seja, problemas das 4 operações, que vai estar relacionado ao conjunto numérico, ao conjunto dos números inteiros, tá vendo? Então, aqui vão ser relações com números inteiros que você vai ter que chegar a uma determinada, como posso dizer, uma conclusão, né, para poder resolver as questões. Essa questão é do Enem de 2018, né? Uma questão também fácil, está dentro do conjuntos numéricos. Aqui, ó, como eu falei anteriormente, tabelas e gráficos auxiliam muito essa competência também, tá? Então, aqui, ó, competência 1, relação entre números, né, naturais, dá para ver que só tem números positivos aqui, tá? A questão do Enem PPL de 2018. É uma questão fácil, que ele está falando apenas sobre posicionamento, primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, essas questões não podem ser deixadas para depois, tá? Estão na competência 1, e a competência 1 é aquela que dita a regra da prova. Então, você não pode deixar de fazer uma questão de números racionais, de uma fração, para depois fazer para fazer probabilidade primeiro. Tem que fazer número racional primeiro, tá? E o tratamento de números naturais inteiros é muito mais fácil do que números quebrados. Questão número 5, né? O questão número 5, ele fala sobre o sistema de medidas, onde esses sistemas de medidas, eles têm a ver também com números naturais. Transformações de dia para ano, ano para mês, mês para semanas, que são justamente grupos de números, né? Então, a cada 30 dias vira um mês, a cada 360 dias vira um ano. Ou é 365? Depende. Na matemática financeira, a gente sempre utiliza um mês comercial como 30 dias. Então, se nós temos 12 meses, 12 vezes 30, 360. Só que alguns problemas que falam sobre contagem, aí tu tem que considerar o mês mesmo, né? Por exemplo, algo começou no dia 4 de maio e terminou no dia 18 de julho. Aí tem que levar em consideração que maio vai até 31 dias, aí coisas normais, tá? Esses problemas de contagem envolvendo operações entre tempo e o sistema métrico decimal é muito comum. Só que o uso do sistema métrico decimal, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, que você precisa converter unidades medidas, tem um pouco da competência 3, tá? Competência 3, ela trabalha com o sistema métrico decimal.
Já a competência 1, não. É simplesmente adaptações, né? Uma semana, 7 dias vira uma semana, 30 dias vira um mês e assim por diante, tá? Então, aqui ele fala sobre relações de tempo e aqui ele fala também sobre o número racional. A redução de 1/6 a 2/3. 1/6 a 2/3. Nitidamente um número racional. Tá vendo? 1/6 e 2/3. Tranquilo? Aqui, ó. Questão número 6, Enem Libras, né? Também uma relação com tabela, que ele vai falando 15 gotas a cada 5 dias, ou seja, 3 gotas por dia, que você vai trabalhando com a razão entre números naturais, também é considerado fácil, também é a questão da competência 1. Então, eu quero que vocês analisem essa lista e consigam perceber quais as questões que são da competência 1, tá? Isso é muito importante. Então, essa questão número 6 é aquele tipo de questão que não tem jeito. Ah, tem um macete para isso? Não. Você tem que analisar cada um dos casos, né? Que você pode utilizar aquela metodologia que eu ensino nas minhas aulas de multiplicação cruzada para ver qual é a maior fração, dependendo do tipo de questão, tá? Depois eu vou marcar uma questão, um dia para a gente fazer esse treinamento, que sempre, em todos os anos, tem comparação de frações na prova do Enem, que eu tenho uma metodologia infalível, quem é meu aluno sabe disso, né? A gente vai multiplicando cruzado, né? E vai comparando para ver quem é a maior fração, quem é a menor fração, que a gente faz um método resolutivo de 20 segundos, no máximo você consegue matar as questões. Então, questão também sobre relação entre números inteiros, competência 1, fácil também, tá? E a tabela auxiliando. Aqui, ó, competência 1, relação entre números racionais, tá vendo? Meio, 3/8, 5/4. Ele quer dispor isso na ordem crescente. Ó, ordem crescente. Então, 2016, segunda aplicação. Como é que você faz isso de uma forma prática? Não sei se você, assim, não vou conseguir fazer isso aqui porque eu preciso de quadro, eu sou um cara meio chato. Mas, por exemplo, ó, 1/2 e 3/8. Tu pega o 8, multiplica com 1. Multiplicando cruzado. 8 vezes 1 dá 8. E 2 vezes 3 dá 6. Então a gente consegue perceber que o 8 é maior do que 6. Então, meio é maior que 3/8. Aqui, ó, 8 vezes 5 dá 40. E 4 vezes 3 dá 12. Então, 40 é maior que 12. Então, a maior fração de todas é 5/4, depois vem meio, por último, 3/8. Então, essa comparação de frações por meio da multiplicação cruzada é algo extremamente eficiente, tá? É uma questão que não só é fácil, como talvez eu faria ao longo da classificação das questões. Estou classificando, já vou e já faço logo esse tipo de questão, tá? A questão também fácil da competência 1, é aquela que você não pode deixar para depois. Tranquilo? Beleza. Chegamos, então, na parte de conjuntos. Nos conjuntos, muitas vezes, a gente utiliza o diagrama de Venn como método resolutivo, né? Pode ser que a gente use o diagrama de Venn ou não. Mas muitas vezes utiliza, tá? Aqui eu botei a questão do Enem de 2020, né? A última prova, que ele falava sobre uma quantidade de amostras e o número total de pessoas, né? Então, aquela ideia que tem um conjunto total e nós temos subconjuntos, tá? É da competência 1, conjuntos puramente, não é conjunto numérico, não é um tratamento onde você tem que comparar os números, tem que analisar de acordo com o diagrama de Venn. Aqui na número 9, eu botei a questão clássica de conjunto que sempre aparece nas escolas, né? Aí eu peguei da FUVEST para que vocês pudessem depois treinar, né? Aquela questão assim, tantos não obtiveram nota em matemática, português, inglês, que utilizam 3 conjuntos, né? Que você utiliza o diagrama de Venn naquele formato com 3 bolas, né? Que é muito comum de prova também do Enem. A questão número 10 também é a teoria dos conjuntos, só que em forma percentual. Lembrando que quando a gente trabalha com conjunto, né, e porcentagem, a gente tem a limitação que no máximo tende a ser 100%. Diferente, por exemplo, aqui, né? Cadê? Aqui você tem ele fala que tem um total de 200 pessoas. Aqui não, como ele não fala sobre valores, né, até ele fala de valores de 300 mulheres aqui, mas a gente tem que levar em consideração que sempre o nosso percentual máximo em relação a pessoas seria 100%. Tranquilo? Então, a questão que envolve conjunto numérico tem o auxílio de uma tabela como facilitador da questão. Tranquilo? Beleza. Então, temos um pouquinho de conjunto numérico. Acho que vale a pena depois vocês tentarem fazer, tá? Para vocês terem a sensação do que pontua junto dentro da prova. Isso aqui é conjunto numérico. Por quê? Comparação entre números racionais, números decimais. Então, é legal que vocês calibrem os seus olhos em relação a isso.
Ah, isso aqui é a teoria dos conjuntos, diagrama, né, de Venn. Tá, então sei mais ou menos como é que funciona. Tranquilo? Já na parte de sequências e padrões numéricos, como eu falei anteriormente, PA e PG são os padrões numéricos mais presentes em prova, que é fácil de identificar, né? Algo que está sendo recorrente e tem o mesmo intervalo. Às vezes a tabela, você não consegue perceber, não é o mesmo intervalo, só que depois ele fala sobre o valor, né, específico, mantendo um padrão. Toda vez que ele fala sobre alguma coisa que vai manter um padrão, mantendo constante, mantendo uma tendência, mantendo um padrão, você vai perceber que isso tem a ver com uma PA. E a PA, ela tem a ver com função do primeiro grau, tá? Aí é que ele fala, por exemplo, 2013, 1050, 2014, 900 e 2015, 900, 850. Daqui para cá, diminuiu 150, daqui para cá, 50. Só que ele falou o seguinte, suponha a tendência de redução, tá vendo? No número de acidentes dessa rodovia seja absoluta, observada entre 2014 e 2015. Ele quer manter a tendência de redução a partir desse intervalo aqui, ou seja, de 2014 para 2015, que nitidamente diminuiu 50. E quanto vai ser, né, o esperado para 2018. Ou seja, é um padrão numérico, onde é decrescente em relação a sempre menos 50, onde o cara que não sabe absolutamente nada de PA, ele vai conseguir fazer esse tipo de questão. Por isso que eu sempre falo que PA é algo que você não pode deixar para trás. Porque o cara não vai jogar na fórmula AN igual a 1 mais N menos O vezes R. O cara vai ficar lá subtraindo. E nesse caso especificamente, bem tranquilo, tá vendo? Aqui você vai ter 2014 para 2015, manter o padrão a partir daqui. 2015 para 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, e já tem o gabarito. Então, questão de 2019, extremamente fácil, o padrão numérico é uma progressão aritmética que às vezes ele te engana. Põe intervalos diferentes, mas depois ele fala assim, ó, mantendo a tendência desse padrão aqui, mantendo a tendência desse aumento ou dessa redução. Aí ele dá um intervalo. E esse intervalo vai ser a razão da PA, né? Crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, foi decrescente. Tranquilo? Então, o cara não vai tocar, isso aqui é uma PA, isso aqui é uma PG. Isso aqui está dentro de padrões numéricos, competência 1. Beleza? Nós temos aqui, ó, questão de... Isso aqui foi 2019, 2018, ó. 100 metros, 120 metros e assim sucessivamente, mantendo esse padrão, né? Isso aqui, né, é muito importante, porque aqui, ó, se você analisar o comportamento que está descrito no texto, né, a gente consegue perceber que é uma PA. 80 metros, 100 metros e 120 metros. Então, é um padrão numérico que está aumentando sempre de 20 em 20. Então, nitidamente, é uma progressão aritmética de razão 20. Tá vendo? Então, só que assim, não vai estar na competência 1 escrito PA, está escrito padrão numérico, né? Que é justamente onde ele se enquadra, tá? E ele quer justamente que você analise isso quando chegar a 1038, mantendo aqui um valor, qual vai ser o valor esperado, tranquilo? Bem, dentro dos padrões numéricos, PA e PG, ele pode ter um formato geométrico também, né? Nós temos que a figura, ela pode representar tanto uma PA quanto uma PG. Na PG é muito comum aqueles problemas de folha, que você vai dobrando, ou problemas de fractais, não sei se vocês já viram, que vão ficando vários elementos cada vez menores, tá? Em PG tem muito de fractal. No caso da PA, aparece muito padrão numérico, como por exemplo esse aqui, ó. Essa forma geométrica aqui, ele está indicando que tem um aumento do número de palitos, isso aqui vai gerar uma sequência. Pode ser uma PA, pode ser uma PG, como pode ser um outro padrão numérico. Pode ser também uma PA de segunda ordem, pode ser uma sequência de Fibonacci, mas de qualquer maneira é um padrão numérico da competência 1, tá? Então, tem que ser levado em consideração e tem que fazer com prioridade. Tranquilo? Beleza. O mesmo acontece aqui, ó, na questão número 14, né? Ele fala sobre uma relação de, olha, 60 segundos para digitar, depois novamente 30 segundos, e aqui ele vai falando sobre reduções sempre à metade, e ele vai fazendo justamente esse cálculo do somatório. Então, uma coisa que também aparece muito dentro desses padrões numéricos são relações com medidas de tempo. Aí ele fala assim, demoraram 2 dias, depois 4, depois 6, depois 8 dias. Então, ele vai descrever um padrão numérico em função do tempo, tá? Então, aqui também temos um padrão numérico,
tá? Que pode ser uma PA ou uma PG, que vocês vão chegar a essa conclusão. Aqui na questão número 15, que é do Enem de 2018, né? Muita gente já fez essa questão. Como é que você percebe que é um padrão numérico no formato de PG? Eu comecei falando sobre padrão numérico, falando que na PG normalmente se multiplica ou divide por 2 e por 3. São os padrões mais utilizados na prova do Enem, né? E aqui você pode perceber, né, que em vários momentos tem 64, 32, 16, 8, 4, 2. Dividindo por 2, ou seja, multiplicando por meio, 1 sobre 2, tá? Então tem vários padrões numéricos aqui que eles abordam justamente essa relação de metade. Estão vendo aqui? Então, metade, metade, metade. Né? Tirando, com exceção da letra A, todos eles estão falando sobre isso. Então, se você tem esse padrão numérico de metade, pode ser alguma coisa ligada a dobrar, uma folha que você dobra a metade, depois a metade ou a metade. Pode ser um comportamento de jogo, que aparece muito na prova do Enem também, que é uma disputa, às vezes, do Campeonato Brasileiro, mata-mata, né? Aí são 40 times que jogam, formando 20 partidas. Desses tem 20, tem alguns vencedores, alguns perdedores. Dos vencedores, eles se enfrentam e sempre vai caindo a metade do número de times que você tinha anteriormente, tá? Esse é um padrão numérico muito recorrente na prova do Enem e também está na competência número 1. Beleza? Então, faço depois assim, separa o tempo, quero fazer PA e PG e sequência numérica, né, padrão numérico. Pô, separa um tempo para poder fazer essas questões, para vocês entenderem a lógica do comportamento que a prova do Enem gosta. Dentro da parte de análise sumatória, né, na análise sumatória nós temos princípio de contagem, permutações, arranjos e combinações. Dentro do princípio de contagem, o princípio de contagem ele não tem um compromisso com o elemento fatorial. Então, às vezes, você tem vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 8, vezes 8, vezes 8. O problema mais clássico de problemas de contagem é o problema das placas de carro. Por exemplo, quero formar uma placa de carro do modelo antigo. 3 letras de um lado, 4 números do outro. 26, 26, 26, 10, 10, 10, 10. A partir do momento que os elementos devem ser distintos entre si, diferentes entre si, aí deixa de ser princípio de contagem e passa a ser uma permutação, ou um arranjo, ou uma combinação. No caso da permutação, eu tenho 10 elementos, trabalho com os 10. Tenho 20, trabalho com os 20. A partir do momento que eu pego uma quantidade maior e divido num subgrupo, isso passa a ser um arranjo ou uma combinação. Por exemplo, eu tenho aqui 10 números para formar uma senha com 3 dígitos. Primeiro eu posso... E 3 dígitos distintos. Primeiro eu posso escolher de 10 maneiras, o segundo 9, o terceiro 8. A ordem importa? Aí vem aquela parada, a ordem importa ou não importa. Se a ordem importa é arranjo, se a ordem não importa é combinação. Porque a combinação tem a visão de grupo. Quer dizer que se eu trocar de lugar não faz a menor diferença. Então, se trocou de lugar, deu merda, é porque é um arranjo. Não deveria, né, permutar esses elementos. Então, você tem 10, 9 e 8. Se você trocou de lugar e não fez diferença, é porque é uma combinação. Você pode dividir por 3 fatorial, por exemplo. Então, quando você pega um grupo maior e divide em subgrupos, isso é um arranjo e uma combinação. Tá? Quando você trabalha com um grupo inteiro, são permutações. E quando os elementos não precisam ser distintos entre si, aí é o princípio multiplicativo, que você pode botar várias vezes o mesmo elemento na casa, né? Vezes 10, vezes 10, vezes 10, repetidas vezes, tá? Uma coisa importante dentro do princípio de contagem é que existe um padrão numérico no princípio de contagem, e por isso que ele também está na competência 1, né? Está na competência 1, que trabalha só com números naturais, não tem fatorial de número negativo. Então, por isso que o princípio de contagem está na competência 1, que é multiplicação de números naturais. Ponto. Tá? São a presença de elementos binários. O que são elementos binários? Então, você tem par ou ímpar. Fulano de tal vai apertar a mão do outro. Você vai ter par ou ímpar, positivo, negativo, verdadeiro ou falso, 0 e 1, que aqui é até um elemento binário, né? 0 e 1. Então, todos os elementos binários aparecem muito na prova do Enem e também dentro da prova da UERJ, né? A prova da UERJ trabalha muito sobre isso, sobre aberto, fechado, positivo e negativo, bolinha aberta, bolinha fechada, par e ímpar. Então, tem vários problemas que envolvem isso daí, tá? Então, aqui dentro dessas escolhas, quando você vai fazendo a multiplicação, obviamente que vai gerando um cara, né, multiplicativo que muitas vezes tem a ver com o número fatorial, tá? Então, aqui, ó, dentro dessa questão, né, como é que você desconfia rapidamente que você tem um elemento fatorial? A presença aqui do 6,
que é 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, e do 24, que é 4 fatorial. Então, toda vez que você tem 2 é 2 fatorial, é 2, tá? 6 é 3 fatorial. 24 é 4 fatorial. 120 é 5 fatorial. 720 é 6 fatorial. 5.040 é 7 fatorial. É importante que vocês tenham em mente, pelo menos até o 6 fatorial, para que na hora que você esteja lendo uma questão, você desconfie que ela esteja na competência 1 e seja um problema de contagem. Tem a ver com fatorial. Então, de novo, 2 fatorial é 2. 6, que é 3 fatorial. 4 fatorial, 24. 5 fatorial, 120. 6 fatorial, 720. 7 fatorial, 5.040. Então, você percebeu mais do que 2, né, 2 ou mais do que 2 elementos fatoriais, pode ser uma questão forte candidata a ser um princípio de contagem, tá? Ou seja, alguma coisa ligada a arranjos, permutações, combinações. Outra coisa são elementos repetitivos que vão gerar potência, como o exemplo da placa de carro, né? A placa pode ser AAA, ou seja, eu tenho letras, pode ser 26, 26, 26. Nós temos 26 letras do alfabeto. O cara não vai fazer 26 vezes 26 vezes 26. Vai aparecer 26 ao cubo, né? E nas 4 letras, perdão, 4 números, 10, 10, 10, 10. Ele também não vai fazer isso, ele vai botar 10 elevado à quarta. Então, se você também tem potências de elementos repetitivos, princípio multiplicativo, tá dentro de análise combinatória, né? Então, tem aquela parte inicial de combinatória. Desconfie que é alguma coisa ligada à combinatória, tá? Beleza. Outra coisa é quando ele fala sobre número de possibilidades, de quantas maneiras, de que modo, né? Esses comandos de questões são muito importantes. De quantas maneiras podemos fazer tal coisa? De quantos modos podemos fazer, né? Então, isso aí remete à análise combinatória da competência 1. Aqui na questão número 17, coincidentemente, tem o que eu tinha falado, né, sobre a placa de carro, tá vendo? Sobre região, sub-região, setor, subsetor, divisores e aqui o sufixo, né? Então, falando sobre o CEP. Aqui você vai analisar justamente o que pode acontecer dentro de cada um desses números, né? Então, por exemplo, se aqui na frente pode ser 10, 10, 10, 10, 10, se não tiver problema em relação a ser elementos repetitivos, seriam 10 elevado à quinta, já teriam 10 elevado à quinta associado a esse cara daqui. Ou, se os elementos devem ser distintos entre si, seria 10, 9, 8, 7, 6, que também tem a ver com o princípio de contagem. Então, poderia ter alguma coisa ligada a arranjo de combinação aqui. Então, se é um princípio de contagem, né, normal, princípio multiplicativo, possivelmente vão ter potências aqui associadas, tá? E aqui dentro do sufixo, perceba que ele fala aqui, ó, o sufixo é de 0 até, de 000 até 899. Nós temos que de 000 até 899, aquela regra de pego o da frente, menos o de trás e soma mais um, para você saber o número de elementos. Por exemplo, li um livro, li da página 13 até a página 48. Quantas páginas eu li? Pega 48, menos 13 e soma mais um, tá? É como você analisa o intervalo numérico de termos, você pega o da frente menos o de trás e soma mais um. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, começa do 000 e vai até o 899, os sufixos, vai ficar 899 menos 000, que dá 899, mais 1, dá 900. Opa, se é 900, é alguma coisa ligada a 9 vezes 10 ao quadrado. Então, vai estar dentro do meu problema, alguma coisa relacionada a 9 vezes 10 ao quadrado. Olha aqui. Aqui na letra A tem, na letra B tem, na letra... Aqui tá misturado, né? Mas tem um 9 também, pode ser que tenha juntar uma potência de 10. Aqui também tem, tá vendo? Então, esse 9 vezes 10 ao quadrado tem a ver justamente com essa parte do sufixo. É um problema de contagem, está na competência 1, e é um problema fácil, né? Geralmente os arranjos, eles demandam mais tempo para serem feitos, tá? Questão número 18. É um problema também de contagem, onde aqui o comando da questão é o número de possibilidades. Quantas maneiras, quantas são as possibilidades? Distintos, diferentes. Não é mais princípio multiplicativo, né? Então, porque aqui os elementos devem ser distintos entre si. Vitor, eu sempre tenho dificuldade com essa questão, né? Tem a questão da prova do Enem de 2018, que tinha a mãozinha, lembra? Que é com várias regiões. Como é que eu vou analisar isso daí? Galera, sempre que você tem que pintar, né,
colorir, botar números em elementos, e eles devem ser distintos entre si, comecem sempre pela região que ofereça a maior quantidade de fronteiras, tá? Então, a região começa com tem a maior quantidade de fronteiras, você vai solucionar o problema de uma forma mais rápida e prática, né? Então, por exemplo, posso começar aqui do E? Não, porque o E só tem fronteira com D. Posso começar aqui do B? Tem fronteira com A e com C. Mas se eu começar com o A, pô, ele tem fronteira com B, com C e com D. Então, quando eu faço uma escolha para o A, eu tenho que pensar mais já em relação às possibilidades que eu tenho com os outros elementos, tá? Então, aqui para fazer o princípio de contagem, nesse caso daqui, que você vai analisando as possibilidades, você analisa primeiro o cara que tem a maior quantidade de fronteiras. Com isso, você não fica perdendo tempo dentro desse seu problema e ele se soluciona muito mais rápido, tá? Então, questão do PPL de 2015, né, Enem PPL 2015, que o macete, ó, começa aqui da fronteira, que você vai se dar bem. E perceba, nem tem que fazer a multiplicação, porque ele dá como resultado o processo, né, multiplicativo que está por trás dessa operação. Tranquilo? Vamos lá. Problemas de senhas, né? O problema de senhas é um problema que normalmente também tem a ver com análise notória. Então, possivelmente no texto vai ter o que? A palavra possibilidades. De quantas maneiras, quantas são as possibilidades, né? Então, tudo isso remete à análise notória. Primeira competência 1. Ó, deixa eu aqui destacar. Possibilidades, número de possibilidades, tá vendo? Então, esses comandos de questões são importantes para que você possa se posicionar de uma forma rápida e prática, né? O problema de senha é um problema de contagem, é muito comum de análise notória, tal como problemas de baralho são muito comuns para probabilidade e para análise notória, problemas de dominó, análise notória e probabilidade, problemas de moeda, cara e coroa, possibilidade e probabilidade, né? Então, são problemas clássicos que podem estar tanto na competência 1 quanto na competência 7. Se ele quer saber de quantas maneiras, é a análise notória. Se ele pergunta qual é a probabilidade de alguma coisa acontecer, né, que você vai ter que analisar o que você quer sobre o espaço amostral, aí é a probabilidade, né? Então, se são números, né, inteiros, é um problema de análise notória, tá? E tem problemas muito clássicos sobre isso. O problema de senha é um problema desse. Tranquilo? Caiu no PPL de 2014 essa questão. Separei para que vocês possam fazer também, tá? Aqui eu botei mais princípio multiplicativo, né? Princípios normais. Problemas mais fáceis, tá? Porque depois eu vou aumentando o grau de dificuldade, porque eu quero que vocês façam primeiro mais tranquilo, vão ganhando um pouco de base em relação a isso, conheçam as competências, né? Para depois a gente ir aumentando o nível ao longo do ano. Tranquilo? A gente vai fazer esse treinamento aí ao longo do ano inteiro. Que isso, hein? Outro patamar. Galera, tranquilo até aí? Fala comigo. Deixa eu ver aqui se tem alguém falando alguma coisa. Não, ninguém tá falando nada. Ele tá só ouvindo. Show de bola. Deixa eu ver aqui. Alguém falou. Então, tudo certo. Demorou. Só quero ver se depois vocês vão ver essa parada. Múltiplos e divisores MMC, MDC, tá? Nós temos aí que, dentro do pensamento sequencial repetitivo, né, você pode utilizar o critério de divisibilidade para poder resolver isso. Lembra que uma questão da prova do Enem que ele falava assim, quem entrava numa loja recebia um brinde, né? Aí o primeiro ganhava uma caneca, o segundo uma camisa, o terceiro um short, o quarto, sei lá, um boné. Aí depois caneca, short, camisa, boné. Ficava nessa parada. Qual o brinde que vai receber o milésimo fulano de tal? Aí o que você vai fazer? Se é uma repetição de 4 elementos, divide por 4 e analisa o resto. É a teoria do resto que resolve isso. Ou seja, uma divisão de um padrão numérico, tá? Tá na competência 1 também, tá? É considerado fácil. E essa questão aqui, ela é sacana porque o padrão numérico, ele acontece... Ai, droga, não dá para selecionar. Ó, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Aí daqui para cá começa de novo, ó. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Então você tem 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. São 8 elementos repetitivos.
Ah, mas ali depois repete, não tem problema. Mas a cada 8 começa um novo ciclo. Então, se ele quer saber o cara de posição do milésimo décimo quinto, né, que é a posição 2015, você vai pegar 2015, dividir por 8, analisar o resto. Quando você divide por 8, são 8 restos possíveis. Eu ia falar besteira. São 8 restos possíveis, que variam de 0 a 7. Tá? Ah, como eu vou saber? O que acontece? O número, o número 5 aqui, né, que é o nono elemento, ele tem resto 1. Aqui tem resto 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 0, tá vendo? Então, resto 0 vai ser o 4, tá vendo? Ó, resto 0, 4. Você pegar aqui os 8 primeiros. 8 dividido por 8 dá um resto 0, ó, resto 0, resto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, você pega o número, divide por 8 variações e analisa o resto, e o resto você é só contar aqui, beleza? Que vai dar certo. Então, a questão muito comum, né, de divisibilidade, né, múltiplos e divisores, que você utiliza da divisão para poder analisar um padrão numérico, tá? Tá na competência 1 também. Como eu falei anteriormente, aqueles problemas de MMC e MDC tem uma cara, né? Ele sempre tem uma cara. E aqui nós temos um problema clássico de MMC, né? Que ele é, tá vendo? De 7 em 7, de 4 em 4, de 11 em 11, né? Tá vendo aqui? Então, são problemas que ele vai falando sobre multiplicidade. É aquela ideia de eu corto cabelo de 20 em 20 dias, fulano de 10 em 10 dias, o outro de 30 em 30 dias. Teve até uma questão do último, penúltimo exame de qualificação da UERJ, que ele falava sobre alguém de um escritório viajava para São Paulo a cada 12 dias e o estagiário a cada 18 dias, né? Daqui a quantos tempo eles vão se encontrar? Tinha alguma coisa do tipo, né? Que era uma viagem que em vários momentos eles se encontravam. Eram problemas clássicos de MMC. Então, toda vez que ele fala de 4 em 4, de 8 em 8, ou a cada 4, a cada 8, a cada 10, então tem a ver com esse padrão de multiplicidade, né? Que tem a ver com múltiplos e divisores, e, obviamente, MMC, tá? Questão clássica de MMC. Aqui, ó. Essa questão número 22 do Enem 2015, por que que ela é uma de MDC, não MMC? Porque MDC tem a ver com cortar, dividir e partir, né? Fracionar, né? E ele fala aqui, ó, vou cortar tábuas com o mesmo comprimento. Então, nós vamos aqui, ó, pegar o maior divisor comum. Se é sem sobra, é uma divisão comum, sem sobra, tá vendo? Então, é um problema de MDC. Só que o MDC, ele não vai ajudar muito, porque tem uma condição aqui que não pode ser maior que 2 metros. Então, você não vai pegar o maior divisor comum, você vai pegar o segundo maior divisor comum. Sacou? É uma questão que tem uma pegadinha escrota, muito nojenta essa questão número 22, tá? É uma questão também da competência 1, tem a ver com divisores comuns, tá? Você vai fazer o MDC, vai perceber que não serve, vai pegar o segundo maior divisor comum. O mesmo vai acontecer aqui, ó, na questão número 23, também é de MDC, tá? Essa daqui é de MDC, máximo divisor comum, a 23 também, ó. Vou pegar 400 ingressos e 320 ingressos e nós vamos, cadê? Serão distribuídos, serão separados, serão partidos, né? Então serão distribuídos, né, com a mesma quantidade. Então, nisso que você divide, né, com a mesma quantidade, tem a ver com MDC. Mas, Vitor, máximo divisor comum, pô, tá contradizendo aqui o enunciado, o número mínimo de escolas. Falei, não, porque se eu divido ao máximo, se eu dou o máximo para a galera, o número de escolas contempladas será o quê? De menores possíveis. Então, vou dar a maior quantidade de ingressos que eu puder, tá? E o MDC entre 400 e 320, deixa eu ver se eu consigo fazer de cabeça, é 80. Acho que está 80. Então, se aqui eu tenho 400 ingressos para tarde, vespertino, então 400 dividido por 80 vão ser 5 escolas contempladas. E 320 na sessão noturna, 320 por 80 vão dar 4 escolas contempladas. Deixa eu ver se ele quer alguma... Ele quer o número mínimo de escolas contempladas, totais. Então vão ser 9 escolas contempladas. 5
para a sessão da tarde e 4 para a sessão da noite, tá? Então, dividindo o máximo possível, eu vou contemplar um mínimo de pessoas, tá? MDC, máximo divisor comum, tá? Separou, dividiu, partiu, cortou, é divisão comum. MDC. Questão número 24, aqui, ó. Em uma plantação de eucalipto, fazendeiro fertilizante, a cada 40 dias, é o problema dos cabelos, de novo, ó. A cada 40 dias, a cada 32 dias, a cada 28 dias. Então, é como se eu cortasse meu cabelo a cada 40 dias, fulano a cada 32 e outro a cada 28. Quando acontecerá novamente? Ou quantas serão as possibilidades serão conjuntas, tá? Então, quando envolve multiplicidade comum, é um problema de MMC. Então, 22, máximo divisor comum, 23, máximo divisor comum, MDC, e aqui MMC, multiplicidade comum, em função do tempo. Falei disso, né, no início. Multiplicidade em função do tempo. E, por último, a questão aqui que envolve múltiplos e divisores, onde, como é que eu sei o número de divisores de um número? Eu pego o número, decomponho em fatores primos, analiso as suas potências, né? Quando a gente faz isso, a gente depois disso pega a potência do fator primo e soma mais uma unidade. Não sei se vocês lembram desse conteúdo. Vocês lembram disso? Não, né? Como é que se calcula o número de divisores? Então, por exemplo, quero saber o número de divisores do número, sei lá, 12. Aí eu decomponho 12. Por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, 12 é 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Quantos são os divisores de 12? Aí tu pega a potência do 2 e a potência do 3. A potência do 2 é 2 e a potência do 3 é 1. Soma mais uma unidade a elas e multiplica. Vai ficar 2 mais 1 dá 3, 1 mais 1 dá 2, 3 vezes 2, 6. Então, 12 tem 6 divisores, tá? Então, aqui ele fala sobre, né, o número de divisores, tá? Então, múltiplos e divisores tá dentro dessa competência. MMC, MDC, múltiplos e divisores, todos eles estão dentro do mesmo pensamento da competência 1 da prova do Enem, tá? Então, a ideia, né, dessas 25 questões era que vocês conseguissem perceber todos os assuntos por trás da competência 1, né? Conjuntos numéricos, esse está mencionado na prova, né, no conteúdo programático, né, lá no caderno do candidato. Teoria dos conjuntos, beleza? PA e PG não aparece, mas aparece sequências numéricas e padrões numéricos, né? Que está ali dentro de... PA e PG está dentro de padrões numéricos. Princípios de contagem, que envolve análise somatória, permutações, arranjo, combinações e princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem. E, por último, MMC, MDC, múltiplos e divisores, também está presente sempre na prova do Enem. Tá? Então, aqui eu selecionei só uma questão fora do Enem, a maioria das questões são do Enem, eu peguei de anos um pouco mais atrás, né, para que vocês possam ganhar uma bagagenzinha, estudar esses conteúdos, fazer um estudo selecionado da competência número 1. Tranquilo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa competência, depois recorram lá ao grupo, né? Mandem, né, alguma coisa. Pô, Vitinho, pode comentar aqui a questão número tal. Então, mandem para mim, que vai ser um prazer enorme, né, ajudá-los. Claro que não vai ser, talvez, de imediato, porque esse ano eu estou com mais de 300, somando todos os cursos que eu estou dando aula, mais de 300 alunos só de medicina, é uma parada absurda, né? Então, somando medicina, mais turmas pré-vestibular normal, mais escola, etc e tal, tô com milhares de alunos. Então, é uma parada que talvez demande um tempinho. Mas manda lá no grupo, que às vezes, assim, até o pessoal consegue, às vezes, né, trocar uma ideia, vocês vão conseguir interagir entre vocês, tá? Então, não tenham vergonha sobre isso, utilize mais o grupo. Diferente dos outros grupos que o pessoal põe de Telegram, ligado ao Instagram, né? O pessoal põe canal, né? Onde as pessoas não podem falar nada, só ficam absorvendo as coisas. Não. Nosso grupo é um grupo de estudo, tá? É um grupo onde eu quero que vocês tenham mais interação entre vocês, né? Nesse grupo de treinamento, onde vocês possam dialogar mais, possam trocar mais entre vocês, tá? Porque o objetivo final de todo mundo, obviamente, é passar na prova do Enem. Então, quanto mais vocês se ajudarem, obviamente, melhor será, tá? O nosso grupo de treinamento tem 121 pessoas, né? Atualmente, tu vê que muita gente não vem, não sei por quê. Então, assim, você percebe que dentro de um grupo seleto, né? Deixa eu parar aqui a apresentação. Para poder... Ai, droga. Isso aí não. Tô aqui. Acho que eu tô aqui. Tô aqui.
Então, eu tentei fazer um grupo, né, grande, né, que a gente utilizou o Instagram para poder fazer isso, e mesmo assim a retenção é pequena, porque aquele negócio, muita gente até vai se inscrever no Enem, quer Enem, mas não tem o comprometimento de fazer isso daí. Então, para quem até meu aluno aqui no extensivo, né, no meu extensivo, que é Giovana, Monique, Clara, tem gente que está assistindo aula comigo desde 8 horas da manhã. Eu dei aula de 8 às 10, isso com o braço doendo de AstraZeneca e passando mal. De 8 às 10, de 11 a meio-dia, de meio-dia a 1, para acabar 1h30, acabei um pouquinho antes, de 3 às 4h40, que durou o projeto ERG, e ainda agora. Então, assim, eu tenho um compromisso com vocês, porque o meu objetivo é sempre tentar, assim, ajudar o máximo de alunos possível, né? Claro que eu tenho os meus projetos pessoais, mas esse é o momento que eu estou disposto a ajudar as pessoas de uma forma gratuita, e é impressionante, às vezes as pessoas não dão muito valor às coisas que são gratuitas, né? Mas é aquele negócio, não é para todo mundo vestibular, só os melhores vão conseguir, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tranquilo? Eu mandei juntamente essa folhinha, mandei uma folhinha com 100 questões, eu acho que tem 2 que estão repetidas, eu dei um mole lá, tá? Não é para vocês, não precisa fazer. Caraca, vou ter que fazer 100 questões. Eu estou no curso XYZ lá, que também tem um montão de fazer. Não, eu quero que vocês passem o olho dentro das questões. Consigam entender. Pô, isso aqui é da competência 2. Pô, estou vendo aqui a resolução. Tanto que tem um gabarito comentado logo debaixo da questão. Tem a questão de geometria, competência 2, tem um gabarito comentado. Só para vocês começarem a calibrar os olhos em relação a cada uma das competências, tá? Então, se você fizer essa folhinha com 25 questões, perceba que você está trabalhando com assuntos completamente diferentes, mas vocês estão na competência 1. Então, numa segunda live, né, só da competência 1, vocês já vão estar assim, já vão ter assim, nossa, isso aqui é da competência 1. Isso é um conjunto numérico, uma comparação entre números racionais. Ah, isso aqui é princípio de contagem. Então, é competência 1. A Brendinha também está aí comigo desde cedo. Tranquilo? Galera, assim, eu tinha aberto o nosso grupo do Telegram. Eu devo manter até um máximo de 200 pessoas, até para tentar ajudar um grupo que realmente esteja interessado, né? Então, se vocês quiserem convidar alguém, não tem problema. É um grupo que está aberto ao público, tá? Esse grupo Treinamento Enem, tá? E eu vou tentar sempre, em alguns sábados, eventualmente domingo, alguma coisa do tipo, fazer uma livezinha para poder auxiliá-los dentro das competências, tá? E vou ver se também eu marco o encontro na véspera da prova da UERJ. Muita gente aqui vai fazer o UERJ, mas está meio sem direcionamento. Na véspera da UERJ, vou ver se eu faço um aulão sobre os assuntos que eu acho mais importantes, que talvez, assim, que você deveria, né, pensar para o dia seguinte. Então, na véspera, a gente pode fazer um aulão também, tranquilo? Galera, liberados por hoje. Um excelente sábado para vocês. Obrigado pela presença, tá? Então, saibam que faço tudo com muito carinho para vocês, que a reciprocidade sempre será verdadeira, tranquilo? Poxa, obrigado demais pelo carinho de vocês, tranquilo? Galera, façam as questões quando vocês tiverem oportunidade aí, façam essas 25 questões, tá? Um beijo, boa semana para vocês, tamo junto. Tchau, Vitinho. Valeu, beijos.